Aí começou. Pessoal, continuando a aula anterior, então, de biologia, né, na parte de ecologia, a gente estava conversando um pouco sobre ciclos biogeoquímicos, e aí a gente, praticamente, a aula passada, passou a aula inteira falando sobre água, que é um assunto extremamente importante. E agora a gente vai falar um pouco sobre carbono. E aí, como eu já havia conversado com vocês, quando a gente fala sobre ciclos biogeoquímicos, é bastante importante não só entender o ciclo em si, mas também entender as implicações que ocorrem quando a gente altera esses ciclos. E por isso que a gente conversou muito sobre água na semana passada, né? E a gente conversou bastante sobre a questão da poluição, da conservação da água, e sobre algumas interferências que podem acontecer aí. Então, vocês vão perceber que esta aula de ciclos biogeoquímicos, ela acaba se mesclando bastante com a nossa próxima aula, que é a aula sobre poluição. Muitos e muitos assuntos serão comuns, né? E aí, quando chegar lá na aula de poluição, eu vou falar assim para vocês, olha, não vou nem repetir isso, porque a gente já conversou. No entanto, são assuntos que se mesclam muito, isso acontece muito na ecologia, né? Um assunto está muito relacionado com o outro. E aí a gente acaba pensando aqueles que são principais. Na primeira aula, então, a gente conversou sobre as cadeias alimentares e as implicações que ocorrem quando a gente interfere nessas cadeias alimentares. A aula passada, a gente começou a conversar sobre ciclos biogeoquímicos, falamos sobre o ciclo da água, e hoje, então, vamos dar continuidade aí falando sobre o ciclo do carbono, tá bom? O carbono, gente, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra, porque ele vai fazer parte da composição de todas as moléculas orgânicas. E aí, só para dar um tapa na memória de vocês aí, quais são as moléculas orgânicas, né? Carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, tá? Todas essas moléculas aí compõem o nosso corpo, compõem as moléculas orgânicas, né, do nosso corpo, e são extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo. E todas elas têm na sua composição o tal do carbono, tá? Mas como que a gente adquire esse carbono? Esse carbono, ele está presente na forma de gás carbônico na atmosfera. No entanto, nós, né, que somos herbívoros ou consumidores primários, a gente não consegue absorver esse carbono quando a gente faz troca gasosa, por exemplo. Pelo contrário, a gente elimina gás carbônico. E aí, como que a gente faz para absorver esse carbono? A gente consegue absorver esse carbono através da cadeia alimentar. Então, eu vou ter um indivíduo que é produtor, né? Normalmente aí uma planta. Essa planta vai absorver esse gás carbônico nela e através da fotossíntese, transforma esse gás carbônico em alguma dessas moléculas orgânicas, e quando a gente se alimenta desse produtor, ou quando a gente se alimenta de um consumidor primário que se alimentou desse produtor, é aí que a gente vai adquirir essa molécula orgânica, então. Então, a gente consegue essa molécula orgânica por meio da cadeia alimentar. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Não? Ah, tá. É que eu escutei um ruídozinho assim, achei que era alguém tentando abrir o microfone. Então, tá bom. Então, gente, é assim que a gente vai adquirir essas moléculas orgânicas aí, tá? Existe uma outra maneira, um pouco menos comum, de absorção do carbono da atmosfera, que é a quimiossíntese, tá? A mais usual vai ser a fotossíntese mesmo. Aqui tem maior, que acontece em maior quantidade, tá bom? E a devolução do carbono para a atmosfera? Então, esse carbono, ele está na atmosfera na forma de gás carbônico, ele vai entrar dentro dos organismos através da fotossíntese ou da quimiossíntese, e depois ele vai ser eliminado e voltar para a atmosfera na forma de gás carbônico novamente, ou às vezes de outros gases, por exemplo, gás metano. E como que isso vai acontecer? Através de 4 formas aqui principais, né? A respiração celular, a fermentação, a decomposição e a combustão, tá bom? Dessas 4 aqui, pessoal, claro que todas as 4 são importantes, mas hoje o que a gente vem vivenciando é uma questão muito grande com a combustão, né? A combustão é a queima
tá? Queima a partir do fogo mesmo. Por quê? Bom, acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, né? Mas não custa lembrar. Houve um período aí geológico chamado Carbonífero, justamente, olha o nome, carbonífero, de carbono, né? No qual a concentração de gás carbônico na atmosfera era muito grande. E essa concentração de gás carbônico na atmosfera, por ser muito grande, ela retia muito mais calor na atmosfera, porque o gás carbônico ele tem esse poder de reter calor. E ao mesmo tempo em que você tinha mais gás carbônico e mais calor, os organismos tendiam a ser maiores, mais volumosos, tá? Tinham maior biomassa. Bom, o que aconteceu? Esses organismos começaram a morrer. Conforme eles foram morrendo, eles foram se depositando no fundo de algumas regiões. E formaram, então, tá? Isso de forma bem simplificada, tá, gente? Formaram, então, o que a gente conhece como combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. E qual que é a grande questão aí? A grande questão aí, gente, é que nesse período, quando houve essa captura, então percebam, houve essa captura lá no carbonífero de gás carbônico, esse gás carbônico que estava na atmosfera, ele entrou na cadeia alimentar por meio da fotossíntese, né? Porém, esses organismos que sequestraram esse carbono, né, que absorveram esse carbono, eles morreram e o corpo deles não passou por decomposição. Então, esse gás carbônico, que era para ter voltado na atmosfera naquela época, não retornou, ficou preso no corpo desses organismos, e esses organismos ficaram depositados em algumas regiões e formaram os tais dos combustíveis fósseis. Qual que é a grande questão aí? A grande questão, gente, é que todo esse carbono que estava sequestrado na forma de combustíveis fósseis, e que ainda está, porque a gente ainda tem uma quantidade considerável de combustíveis fósseis ainda armazenados, acontece que este carbono que está ali, quando a gente utiliza esses combustíveis fósseis, então, por exemplo, quando a gente utiliza 1 litro de gasolina, quando a gente utiliza qualquer derivado de petróleo, quando a gente utiliza carvão mineral, o que vai acontecer? Essa matéria orgânica que está ali nesse combustível fóssil, a gente quebra ela e elimina esse carbono na forma de gás carbônico de novo. Tá, mas então qual que é o grande problema? O grande problema aí, gente, é que esse gás carbônico, ele retém muito calor na atmosfera, né? Mas já era assim, não era? Então, qual que é o problema, então? Era assim para os organismos que viviam naquela época, no Carbonífero, faz milhões de anos. Aqueles organismos, naquelas condições de vida na Terra, eram adaptados a viver daquela maneira. Hoje, os seres vivos são outros. E nem os seres vivos, como a gente conhece hoje no planeta Terra, são adaptados a viver numa temperatura tão quente, e nem o ser humano conseguiria viver numa situação em que a gente tivesse muito mais gás carbônico na atmosfera do que a gente tem hoje, tá? Então, essa questão da combustão aqui, ela vai ser um ponto-chave aí dentro do ciclo do carbono, tá? Ela é super, hiper, ultra importante, podendo até cair em outras matérias aí, química, física, tá? Dada a importância aí desse fenômeno, tá bom? Então, olha só, eu tenho o meu gás carbônico aqui na atmosfera, por meio da fotossíntese, ele entra na minha cadeia alimentar, no caso aqui ele está formando uma molécula orgânica que eu chamo de glicose. Essa molécula orgânica, então, ela vai fazer parte do corpo da minha planta, né? Essa planta vai poder utilizar essa glicose fazendo a respiração celular, que a gente chama aqui de respiração vegetal, ou ainda essa glicose vai poder passar por meio da cadeia alimentar para outros animais, percebem? E aí, pessoal, esse gás carbônico, esse carbono, perdão, que estava aqui na atmosfera, que foi transformado em molécula orgânica, que passa pela cadeia alimentar, uma hora ou outra ele acaba retornando para a atmosfera na forma de gás carbônico, exceto os tais dos combustíveis fósseis, né? Que passaram também por esse processo aqui, mas que, né, como esses organismos morreram, foram depositados, e essa matéria orgânica está depositada nesses combustíveis fósseis aí, né, que é o que a gente conhece lá como a zona do pré-sal, todas essas regiões profundas aí que contêm esses combustíveis, tá bom?
Quando a gente queima essa matéria orgânica, né, que é um esqueminha de queima mesmo, literal, né, a gente pega e transforma essa matéria orgânica em gás carbônico novamente, certo? Bom, e aí falando então sobre o efeito do efeito estufa, né? O que é o efeito estufa, gente? O efeito estufa, ele é um efeito natural que acontece na atmosfera terrestre, né? Então aqui eu tenho o planeta Terra, ó, bonitinho, e aqui a atmosfera terrestre. Existem gases que ficam nessa atmosfera e que são responsáveis é, por reter o calor que chega aqui na atmosfera terrestre através da incidência solar. Então, quando o meu Sol bate aqui na atmosfera terrestre, existem alguns gases que vão reter esse calor aqui nessa atmosfera. Isso não só acontece, né, não só é um efeito natural, como é um efeito necessário. Tá? O efeito estufa é natural, é necessário e é importante para manter a temperatura terrestre. Cuidado para não confundir efeito estufa com aquecimento global, tá bom? E aí, acho que no próximo slide tem aqui um esqueminha para vocês, né? Então, pessoal, olha só que interessante. Aqui, mostrando para vocês, né, um esquema no qual eu tenho a faixa amarela aqui, essa faixinha amarela, ela vai representar a quantidade de gases do efeito estufa que eu tenho aqui. Então, percebam que desse lado aqui eu tenho um pouquinho, né? E aqui eu tenho mais desses gases. Pessoal, se não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria de cerca de menos 18 graus centígrados, tá? Isso também seria incompatível com a vida. Então, o efeito estufa é natural e importante. Porém, quando eu intensifico esse efeito estufa, eu tenho o tal do aquecimento global. E aí, isso sim é um problema muito grande. Porque, da mesma maneira que manter essa temperatura desse ambiente muito fria é ruim, manter muito quente também não é legal. Porque os organismos que vivem aqui hoje não passaram por um processo evolutivo para tolerar temperaturas maiores. E para além disso também, esse aquecimento global ele vai causar um monte de mudanças de quantidade de chuva, de circulação de vento, então maior número de tempestades, de raios, de ciclones e por aí vai. E quais são esses gases aí do efeito estufa, então, tá, gente? Então, quando eu pego o efeito estufa e intensifico, eu tenho o aquecimento global, tá bom? E aí são três principais aqui que vocês precisam conhecer: o gás carbônico, que é o CO2, o metano, que é o CH4, e a gente já vai falar um pouquinho mais especificamente sobre ele, e o óxido nitroso, tá bom? E aí, pessoal, na COP21 e na COP25, né, que foram conferências que ocorreram lá em Paris em 2015 e 2019, foram conferências que tentaram regulamentar as emissões desses gases aqui do efeito estufa, tá bom? E qual que era a ideia, né? A ideia era que a gente regulasse a temperatura média global num aumento de até 1,5 graus, até no máximo 2 graus, tá? Existem alguns estudos dizendo que a gente já aumentou a temperatura terrestre em 1,5 graus. Quando eu falo que a gente aumentou em 1,5 graus, tá, gente? Não é, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Antes fazia 30 graus no verão, agora faz 31,5. Não é assim, tá? Quando eu digo que aumentou 1,5 graus na temperatura terrestre, eu estou dizendo que toda a massa do planeta Terra aumentou em média 1,5 graus. E isso é muito, gente. Precisa de muita energia para aumentar essa quantidade de temperatura. E o grande problema é que isso muda toda a circulação oceânica, a circulação de ventos, tempestades e por aí vai, tá? Se a gente continuar nas emissões como a gente está tendo agora, hoje,
existem algumas projeções aí que dizem que em 2030, que é logo aí, daqui 8 anos, a gente já vai ter aumentado 3 graus, né? O que seria incompatível com a vida. Para quem é mais otimista aí, alguns dizem que essa projeção se daria mais ou menos em 2050, o que também não é tão longe, né? Daqui a 28 anos. Então, provavelmente, a maioria de nós vai viver para ver coisas, assim, não muito agradáveis acontecendo, se a gente continuar emitindo gases do efeito estufa, como a gente está emitindo. E aí, o que a gente faz, então, para não emitir mais esses gases, ou para diminuir a emissão desses gases, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, pessoal, quando a gente fala de desmatamento, percebam como está tudo relacionado, né? Nessa questão aí de meio ambiente, de ecologia. Quando a gente fala de desmatamento, então, imaginem a floresta amazônica, tá? Que é uma floresta que ainda existe uma boa quantidade de floresta que está de pé. Então, eu tenho uma biomassa muito grande ali naquele ambiente, de produtores, consumidores primários, secundários e assim por diante. E essa biomassa, ela só é possível naquele ambiente porque aqueles produtores realizaram fotossíntese, absorveram gás carbônico da atmosfera, e esse gás carbônico está lá no corpo deles na forma de molécula orgânica. Se eu pego e derrubo essa vegetação, o que, que vai acontecer? Essa floresta ela vai se decompor e todo esse gás carbônico que está capturado no corpo desses seres vivos vai ser devolvido para a atmosfera. Então, a questão do desmatamento entra aí, né? Não só a questão do desmatamento, desacelerar ou cessar preferencialmente o desmatamento, mas também a questão do reflorestamento. Então, quando eu pego regiões que já foram degradadas, que já passaram por esse processo, que já depositaram o gás carbônico, já depositaram o carbono que tinha ali naquela vegetação, na forma de gás carbônico na atmosfera. Eu posso reverter esse quadro quando eu refloresto uma região, e para reflorestar aquela região, os indivíduos que são produtores ali precisam fazer fotossíntese para produzir matéria orgânica e para fazer parte da composição dos seus corpos, né? E aí isso aí vai ser muito importante também, não só para eu minimizar a emissão desses gases do efeito estufa, mas também para conseguir reverter, né? Para conseguir absorver gases do efeito estufa. E aí, principalmente o gás carbônico, tá, gente? É o principal aí quando a gente fala de créditos de carbono e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, no caso aqui do óxido nitroso, ele vai estar muito relacionado com a emissão de poluentes, tá? Por veículos e por indústrias. Então, a utilização de combustíveis fósseis, ela vai eliminar não somente gás carbônico. Opa, deixa eu fechar aqui essa janelinha. Não somente gás carbônico, mas também o óxido nitroso. O desmatamento é uma questão importante, pelo motivo que eu já falei para vocês, porque quando a gente desmata um ambiente, basicamente o que a gente está fazendo é pegar aquela matéria orgânica e transformar ela em gás carbônico e devolver para a atmosfera. Mas existe um outro fator aqui muito importante, que é a pecuária. Em especial, pessoal, a pecuária de gado, de gado bovino, tá? Por quê? Porque o gado, gente, ele tem uma associação no sistema digestório dele com micro-organismos que ajudam ele a digerir a celulose. E isso é muito importante para a vida do gado, né? Porém, essa associação com esses micro-organismos, a gente disse que esses micro-organismos são metanogênicos, ou seja, fazem gênese de metano. Esses micro-organismos, então, quando eles estão fazendo a digestão dessa celulose, que a vaca se alimenta, né? Que a vaca se alimenta de matéria vegetal, eles vão produzir metano, tá? E esse metano, o gado vai eliminar na forma de gases, né? De pum ou de arroto, tá? E esse metano, gente, esse CH4, muito embora ele não seja, assim, o principal gás do efeito estufa em quantidade, uma molécula de metano, ela é capaz de reter 20 vezes mais calor do que uma molécula de gás carbônico. E isso é muito preocupante,
Porque, por exemplo, o Brasil é um país em que a gente tem mais gado do que gente, né? E aí, como que a gente faz com esse metano? Percebam aí que a gente... uma questão importante também, e aí a gente volta naquela questão de segurança alimentar, né, de toda essa relação, que não é só uma questão de, então não vamos comer mais carne de gado, não é isso. Mas como que a gente pode minimizar isso? Como que a gente investe em tecnologias para conseguir capturar e queimar esse gás metano, né? Existem tecnologias que conseguem queimar o metano e transformar em CO2, mas a gente não vê muito investimento nisso acontecendo. Então, é uma questão também, assim, de como a gente vai gerir, né, a produção dos alimentos, mas também como a gente vai gerir os danos que as produções de alimento causam, porque toda produção de alimento tem algum impacto no ambiente, tá bom? Então, a pecuária, principalmente a pecuária de gado bovino, ela vai ter essa produção de metano aí muito preocupante, tá? Quando a gente fala de produção de corte, gente, de produção animal, tá? Uma das mais impactantes aí vai ser realmente a de gado bovino, porque ela tem um impacto muito grande na água, ela tem um impacto bastante grande no próprio gás carbônico, né? E também tem esse impacto do metano aqui, que é bastante preocupante. A gente tem também algumas pesquisas, por exemplo, que tentam produzir rações que induzam o bicho a produzir menos metano. Então, percebam que essa questão aí também da gente conseguir dirimir, né, da gente conseguir diminuir esses efeitos das atividades humanas que acontecem mesmo. Alguns efeitos aí, pessoal, do aquecimento global que são importantes vocês conhecerem. O primeiro deles é o branqueamento de corais. O que acontece, pessoal? Os corais são berçários aí da vida marinha, né? Então, 40% pelo menos da vida marinha tem alguma fase da vida que acontece nos corais, são extremamente importantes, e os corais, eles são extremamente sensíveis. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de branqueamento de corais, né? Olha, os corais lá de não sei aonde estão branqueando. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, aqui eu tenho um coral sadio, né? À esquerda aqui, esse laranjinha, e aqui eu tenho um coral branqueado. Aqui eu tenho um mesmo coral que está com uma parte branqueado e outra parte que não é branqueado. É uma parte que está, entre aspas, saudável, né? Não está, porque o organismo todo não está. Bom, o que acontece aqui, pessoal? O coral, ele é um animal que ele vive em associação com uma alga chamada zooxantela, tá? Então, o que acontece? Esse coral, ele fornece para mim a zooxantela moradia e proteção, e a zooxantela, em contrapartida, ela faz fotossíntese e fornece alguma matéria orgânica para esse coral. Olha que legal. E os dois vivem muito bem, obrigado. Mas quando esse coral ele é submetido a um estresse térmico, principalmente quando a gente fala de aquecer essa água, ele entra em parafuso, ele não entende o que está acontecendo e ele expulsa essa zooxantela de dentro dele. Quando ele expulsa essa zooxantela de dentro dele, é quando ele perde a cor, por isso que eu digo que o coral branqueou, tá vendo? E quando ele perde a cor, gente, significa que a zooxantela foi embora, ele não consegue viver sem a zooxantela, a zooxantela não consegue viver sem ele. E aí ambos morrem, tá? Isso por conta do estresse térmico. O branqueamento de coral não vai acontecer somente pelo estresse térmico, é que aqui a gente está falando do aquecimento global em específico, tá? É uma das grandes causas aí de branqueamento de corais. O próximo, gente, que pode acontecer, que tem acontecido, né, com o aquecimento global, é a acidificação dos oceanos. O que vai acontecer, pessoal? Olha, só para vocês terem uma ideia aqui a gente tem o pH médio da água dos oceanos em torno de 8,2, lá em 1900, tá? A projeção é que em 2100, ou seja, logo daqui, 88 anos, isso em termos de história é um sustinho, né? É rapidinho. A projeção é que esse pH vá para 7,8, tá? Gente, isso para uma escala de pH, que se vocês lembram aí da matemática e da química, o pH é uma escala logarítmica, né?
Então, isso é uma diminuição de pH imensa. E por que isso acontece, pessoal? Porque quando eu aumento o nível de gás carbônico na atmosfera, eu vou mudar, eu vou mudar, como que eu posso dizer isso? Eu vou mudar o equilíbrio da minha reação aqui, que produz ácido carbônico, tá? Esse ácido carbônico, normalmente, ele é produzido nos oceanos, mas numa quantidade maior, numa quantidade menor. Quando eu tenho uma maior concentração de gás carbônico na atmosfera, vai acontecer uma maior produção de ácido carbônico, que é esse HCO3 aqui, tá? Não precisa memorizar essa reação, tá, gente? Não costuma cair. Vocês precisam entender que esse aumento do nível de gás carbônico aqui, ele vai levar a um aumento do nível de ácido carbônico também. Então, o meu oceano, ele vai ficar mais ácido. E aí, né, com essa acidificação dos oceanos, qual que é o grande problema, gente? O grande problema é que existem organismos nos oceanos que a gente chama de calcificadores. Esses calcificadores são organismos que são capazes de capturar uma substância chamada carbonato de cálcio, tá? Esse carbonato de cálcio, gente, faz parte do corpo desses organismos. Então, são organismos como os próprios corais, tá? Então, recifes de corais tem muitos calcificadores ali, algas, moluscos. E esses organismos aqui, eles vão formar a base de toda a cadeia alimentar do meu oceano. Então, aí lembra quando a gente fala lá de cadeia alimentar? Se eu tiro a base da minha cadeia alimentar, o que vai acontecer com o restante dela? Ela vai ser totalmente extinta, né? E é isso que a gente está fazendo quando eu perceba, aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera. Esse aumento do gás carbônico na atmosfera leva, primeiro, ao branqueamento de corais. Segundo, a uma maior produção de ácido carbônico nos oceanos. Aí aumenta a produção de ácido carbônico, o meu oceano acidifica. Quando o meu oceano acidifica, os meus calcificadores não conseguem mais capturar o carbonato de cálcio, não conseguem mais completar o seu ciclo de vida, porque não conseguem compor o próprio corpo. E aí eu já acabei com a minha cadeia alimentar inteira. Por isso que é tão preocupante. Ainda, gente, eu tenho o derretimento das geleiras causado pelo aquecimento global também, e a diminuição dessas áreas que são permanentemente congeladas. Então, olha aqui, pessoal, aqui a gente tem o Alasca, ó, tá vendo? Aqui a gente tem uma região permanentemente congelada, na mesma época do ano, tá? Percebam o tamanho dessa região aqui em 1979 e agora em 2011. Então, olha a diferença, gente. Olha o tanto aqui de regiões que a gente tinha permanentemente congeladas e que agora não são mais permanentemente congeladas, né? Isso vai levar a um monte de outros problemas. Então, por exemplo, isso aqui é composto de água doce. Então, a água dos meus oceanos vão tender a ter uma outra composição, porque vão estar mais diluídas. Existem seres vivos que vivem nesses ambientes que são permanentemente congelados e que dependem desse ambiente para sobreviver. A gente ainda vai ter o aumento do nível dos oceanos, né? Porque você tinha uma água ali que estava congelada e que formava uma região sólida, né? Que era possível caminhar. E, de repente, essa água derrete e acaba indo para os oceanos. E isso vai levar ao aumento do nível dos oceanos também. Olha aí, algumas questões aí com o derretimento das geleiras, né? Então, por exemplo, os ursos polares, eu não sei se vocês costumam ver esse tipo de notícia, eu acredito que, né, é notícia que todo mundo acaba vendo uma hora ou outra, mas os ursos polares, eles caçam muito bem no gelo, mas não conseguem caçar bem em outros ambientes. Então, tem acontecido que populações que vivem perto dessas regiões têm presenciado ursos polares revirando lixões, por exemplo, atrás de alimentos, né? E é um animal que é topo de cadeia, né, gente? Regula toda uma cadeia alimentar. E aí isso tem sido muito frequente, né? Desses animais morrerem de restrição alimentar mesmo, de inanição, né? Outra questão, né? O surgimento de doenças. Existem doenças
que ficam nesses solos que são permanentemente congelados, que a gente chama de permafrost. E esse solo, quando ele se descongela, ele acaba liberando essas doenças, né? Então, a gente teve um caso aí há uns 2 anos que foi detectado antrax, né? Numa dessas regiões de solo permanentemente congelado, e que acabou derretendo. Então, existem outras doenças que estão ali também, e que estavam adormecidas e que muito provavelmente vão ressurgir. Olha aí, gente, aquecimento global vai elevar o nível do mar em até 1 metro em 8 décadas, né? É muito pouco tempo para subir tanto assim o nível do mar. E aí pensem, gente, né? É 1 metro, não é 1 metro só aqui na praia de Santa Catarina, é 1 metro no mundo inteiro, toda aquela quantidade de água, né? Por quê? Porque além de você ter um derretimento das geleiras, você vai ter que uma água mais aquecida ela ocupa menos espaço, ela dilata, né? E aí o nível do mar tende a subir ainda mais. E aí a gente tem aí também uma preocupação até mesmo econômica, né, gente? Porque grande parte da população mundial, né, vivem nos litorais, né? E aí como que ficam essas regiões? Como que ficam essas cidades? Olha aí uma projeção, né, de como vai ficar a América do Sul daqui 8 décadas. Então, algumas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, Montevidéu, né? Olha Belém aqui do Pará, totalmente submersa. Olha como o mar tende a entrar no rio, né? Porque essa região aqui é uma planície muito grande, é uma região sem acidente geográfico. O mar vai tudo isso aqui vai ser uma água salobra, vai mudar totalmente esse ecossistema. Né? Então, uma questão aí bastante preocupante. Sobre o gás carbônico ainda, uma pergunta. Vamos ver se vai ter algum corajoso de abrir o microfone e responder. Já ouviram falar assim que a Amazônia é o pulmão do planeta? Quero que me digam aí, verdade ou mentira e por quê? Já ouviram falar? Sim. Sim, já ouviram. E o que vocês acham? Faz sentido? Não faz? Bom, até onde eu sei, não é mesmo o pulmão do planeta, já que todo o oxigênio produzido lá no Amazonas é gasto lá pelas espécies de lá. Mas ela contribui bastante na questão de enviar a chuva, né, para os outros locais, os Isso, chamados Cauã. trioflutuantes. Perfeito. Isso mesmo, isso mesmo. Antigamente era muito comum a gente ouvir falar assim que a Amazônia era o pulmão do planeta, no sentido de que a Amazônia produzia oxigênio, né, para o planeta. Isso não é verdade, tá, gente? Muito embora haja uma produção de oxigênio, né, pelaquela vegetação, todo o oxigênio que é produzido ali, ele tende a ser utilizado pelo próprio metabolismo daquela vegetação local, tá? Quem realmente é o pulmão do planeta no sentido de produzir oxigênio são as algas marinhas, tá? Então, ali a gente tem uma grande produção de oxigênio, que acaba que não é utilizado totalmente, porque essa matéria orgânica ela vai ficando presa na cadeia alimentar. Porém, a floresta amazônica, ela tem esse papel muito importante da produção da chuva, né? E muito embora, né? E aí a gente vai raciocinando pela parte do desmatamento agora. Muito embora ela não tenha essa função de produção de oxigênio, concordam comigo que se eu pegar toda aquela vegetação e acabar com ela, além de não produzir oxigênio, ela vai produzir um monte de gás carbônico, né? Então, não é verdade que ela produz oxigênio, mas também é verdade que é importante a manutenção da floresta de pé para que eu possa reter o gás carbônico ali. Porque, se eu destruir a floresta amazônica inteira, não é só uma questão de saúde hídrica, tá? A quantidade de gás carbônico que vai para a atmosfera é gigantesca. E não só de gás carbônico, porque por ser uma região muito úmida, você tem muita decomposição anaeróbica ali e produção de metano também. Então, é gás carbônico e metano, tá? Então, algumas nuances aí importantes que vocês entendam.
Gente, eu acho que ciclo do carbono, eu acho que é isso. Dúvidas? Posso prosseguir? Então, tá bom. Então eu vou. Pessoal, ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele também é um gás que está na forma de N2 na atmosfera, tá? O nitrogênio. E ele também é um gás muito importante para a composição de algumas moléculas orgânicas. Não de todas, tá? Mas para algumas ele vai ser muito importante. Bom, o que acontece com esse nitrogênio, gente? Do mesmo jeitinho do carbono, nós que somos herbívoros ou consumidores de primeira ou de segunda ordem, a gente não consegue absorver esse nitrogênio da atmosfera. A gente precisa capturar esse nitrogênio através da cadeia alimentar. Então, se a gente pega ele através da cadeia alimentar, vamos lá ver o começo da cadeia alimentar, né? Que são os produtores. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho duas principais maneiras de transformar esse nitrogênio atmosférico num nitrogênio que vai ser utilizável pelos meus produtores. Ó, então, aqui eu tenho uma plantinha e aqui eu tenho uma outra plantinha, tá? Primeiro, vamos pelo caminho mais difícil, depois a gente vai pelo mais fácil, tá? Então, eu tenho esse nitrogênio, ele vai passar por algumas etapas de reações, ó, percebem? Ele é nitrogênio, aí ele vem aqui, vira amônia, depois ele vira nitrito, depois ele vira nitrato, tá vendo? Quem que faz essas etapas aqui, pessoal? São bactérias. Então, tem bactérias que são específicas em transformar N2, né, nitrogênio atmosférico, em amônia. Existem bactérias que são específicas em transformar amônia em nitrito, e existem bactérias específicas que conseguem transformar o nitrito em nitrato. Quando esse nitrato está aqui lindo e formoso, a planta vai lá e absorve esse nitrato, e aí passa depois esse nitrogênio através da cadeia alimentar, tá bom? Esse nitrato ainda, ele pode passar por uma outra reação de bactérias que eu chamo de desnitrificantes e ser transformado novamente em nitrogênio atmosférico, tá bom? Cada etapa aqui vai ter um nome, né? Então, quando eu transformo nitrogênio atmosférico em amônia, eu chamo de amonificação. Quando eu transformo amônia em nitrito, eu chamo de nitrificação. Beleza? E aí, pessoal, tá, essa fase aqui, tranquila, né? Mas existe uma outra aqui que é bastante importante, isso aqui costuma ser muito requisitado, viu, gente? Existem algumas bactérias que vivem em associações com plantas, e essas bactérias conseguem converter o nitrogênio atmosférico e fornecer esse nitrogênio direto para a planta, tá bom? São bactérias fixadoras de nitrogênio, e elas vivem em associação com raízes de leguminosas. Quem são leguminosas, professora? É cenoura, é chuchu? Não. Leguminosas, gente, são aqueles grãos parecidos com feijão, sabe? Então, o próprio feijão, a soja, amendoim. Se você pegar a raiz desses vegetais e olhar, você vai ver que eles têm uns carocinhos. O que são esses carocinhos? São essas associações que existem entre a planta e essas bactérias. A planta não vive sem a bactéria e a bactéria não vive sem a planta, tá, gente? Se você tirar a bactéria ali da planta, o que vai acontecer? A bactéria fica sem moradia e sem alimento, porque a planta faz fotossíntese e dá alimento para ela, e a planta fica sem nitrogênio e também não consegue sobreviver, tá bom? Então, essas bactérias são muito importantes para essas leguminosas aqui. E a gente já vai voltar a falar delas, porque elas são muito importantes mesmo, tá bom? Esse nitrogênio, gente, quando ele entra na minha cadeia alimentar aqui, depois ele vai ser decomposto, aí ele pode voltar a ser amônia, ou às vezes voltar a ser nitrito, voltar a ser nitrato, e depois virar gás nitrogênio novamente, tá bom? Gente, é muito maluco, não é? Você pensar que um gás que está na atmosfera entrou numa planta por uma bactéria, passou na cadeia alimentar e agora está em você, e que daqui a pouquinho vai estar lá na atmosfera de novo. Muito legal, né? Eu acho muito massa. Pessoal, algumas aplicações aí
do ciclo do nitrogênio e que são importantes a gente entender. O primeiro deles é a tal da rotação de cultura e da adubação verde. Vocês já escutaram falar nisso? Não, Já. sim, não. Funciona assim, gente. A rotação de cultura, ela vai servir para eu conseguir fertilizar o meu solo de maneira natural, tá? Então, imaginem aqui, ó, coloquei para vocês o esqueminha aqui de 4 anos de colheita, tá? Então, aqui tem o milho, o trigo, a fava e a cevada. E aqui, percebam que eu vou trocando de posição aqui, ó, tá vendo? Então, aqui nesse primeiro quadrante, no primeiro ano estava o milho, depois eu coloquei a fava, e aí o milho foi para lá, né? E assim eu vou fazendo essa rotação de cultura aqui. Por que isso é muito importante, gente? Porque essas plantas aqui, ó, vou voltar no slide anterior, tá? Essas plantas aqui, que são as leguminosas, e que tem na sua raiz aqui essa associação com bactérias, são plantas que conseguem absorver e reter e deixar ali no solo muito nitrogênio utilizável. Então, quando eu faço uma plantação, então, por exemplo, de fava, ou de feijão, ou de soja, e aí no ano seguinte eu coloco uma outra plantação ali, tá? Então, por exemplo, milho, aquele milho vai utilizar o nitrogênio que aquela plantação anterior deixou. E isso, gente, é muito importante, muito interessante de ser feito, porque primeiro eu tenho um solo mais sadio, segundo, que eu acabo economizando com fertilizante artificial, né? Por isso que eu chamo de fertilização natural ou adubação verde, tá? Então, é esse esquema em que eu vou rotando, vou rotacionando as minhas culturas, e aí isso pode ser feito com diversas culturas, tá, pessoal? Quem é dessa parte de agrárias mesmo vai saber qual cultura que é melhor com qual, enfim. Mas a ideia é justamente essa, é fazer essa rotação com alguma leguminosa, porque aquela leguminosa, ela traz para aquele solo esse nitrogênio. E aí você rotaciona com outras culturas que vão trazer outros elementos para aquele solo, de modo que você consegue fazer um manejo daquele solo que é mais sustentável, tá? E menos dispendioso economicamente falando também, tá bom? Então, a rotação de cultura aí para o ciclo de nitrogênio, muito importante, por conta da adubação verde, tá? A nutrição animal, tá, pessoal? Então, o meu nitrogênio, ele passa para a minha cadeia alimentar por meio dos produtores, extremamente importante isso. E aonde que vai estar o nitrogênio nos seres vivos? No DNA, no RNA, no ATP, nos aminoácidos, e se está nos aminoácidos, está nas proteínas, e assim por diante, tá? Outro ponto muito importante aqui são os efeitos nocivos das queimadas. Pessoal, quando a gente vê uma região de queimada, a não ser quando a gente fala de cerrado, e a gente vai falar sobre os biomas brasileiros, porque são muito importantes para a gente entender, as queimadas, elas são muito importantes, é muito importante entender os efeitos da queimada pelo seguinte, essas bactérias que vivem no solo, elas são muito frágeis, né? E aí, muitas vezes, a queimada, ela não acaba só com aquela vegetação que está ali naquele momento, mas quando ela acaba com a flora natural ali, com a microbiota do meu solo natural, ela acaba matando as bactérias que conseguem converter nitrogênio em nitrito, nitrato, amônia, para a minha planta absorver. Então, também é uma preocupação aí. Quando a gente for ver biomas, a gente vai ver que existe o cerrado, né, que é naturalmente adaptado ao fogo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é o único ambiente brasileiro aí naturalmente adaptado ao fogo, tá, gente? Então, e ainda assim, não com essa intensidade que a gente tem visto. Ciclo do fósforo. Bom, se a gente chegou até aqui, o ciclo do fósforo é super tranquilo. O do nitrogênio tá tranquilo, gente? Ninguém se manifestou, eu vou prosseguir. O ciclo do fósforo, gente, esse é tranquilão, tá? O fósforo, gente, ele vai ser uma composição de rochas,
tá? Então, essas rochas, elas vão acabar liberando fósforo na forma de fosfato, principalmente pela ação da chuva. Aí a gente vai ter uma transferência desse fósforo também através da cadeia alimentar, tá? Então, as minhas plantas vão absorver, vão passar para a cadeia alimentar, que depois vão passar, né, pelos decompositores e tudo mais. Esse fosfato, ao longo de milhões e milhões de anos, vai sendo depositado na forma de sedimento no fundo de rios, lagos, oceanos, até que forme uma nova rocha, essas rochas fiquem nuas novamente, e o ciclo recomeça, tá bom? Esse aqui não tem segredo, viu, gente? Bem tranquilo. Por que o fósforo é importante? Porque ele vai compor algumas moléculas importantes também no nosso corpo, DNA, RNA, ATP, tá bom? Como que eu vou absorver esse fósforo? Pelas plantas. Então, olha aí, gente, a importância dos produtores, né? E como que eu vou devolver esse fósforo? Como que esse fósforo volta para o ambiente? Ou pela decomposição do organismo, ou através da excreção e de fezes, tá bom? Sabem a diferença entre excreção e fezes, gente? Não? Anota num cantinho aí. Fezes é resto da digestão, tá? Então, quando eu como, sei lá, almocei, né? E depois eu vou ao banheiro, o que eu estou eliminando ali é fezes, é resto da digestão, tá? E a excreção? A excreção é resto de metabolismo celular. Nossa, a professora falou, foi grego, né? A excreção, gente, sempre que minha célula faz um metabolismo, tá? Então, ela faz algum tipo de reação e tem algum lixo nela que ela precisa jogar fora, a gente chama de excreção, tá? O nosso sistema excretor, né, o principal é o sistema urinário, tá? Então, quando a gente elimina a urina, a gente está eliminando excreta, tá? Então, essa é a diferença entre excreção ou excreta e fezes. Fezes, resto de digestão, excreta ou excreção, resto de metabolismo celular, tá bom? Beleza? E o fósforo, gente, ele vai ter uma importância grande também lá na questão da eutrofização. Lembra que a gente falou da eutrofização? Né? Quando ele é utilizado em muita quantidade aí, em algumas culturas, ele pode causar eutrofização também de alguns corpos d'água, que a gente tinha falado na aula passada, tá bom? E o ciclo do cálcio, muito parecido com o do fósforo também, tá, gente? O cálcio, ele vai ser composição de rochas calcárias. Esse cálcio, ele vai ser depositado principalmente na água, e aí ele vai ser absorvido pelos produtores, passa através da cadeia alimentar, até ser devolvido, aí ele vai sedimentar no fundo de rios, lagos, oceanos, e depois voltar na composição de rochas nuas, e aí continua esse ciclo doido aí, tá bom? Bem tranquilão. Gente, ciclo do cálcio e do fósforo é bastante tranquilo, precisam tomar muito cuidado com o ciclo do nitrogênio, principalmente aquela questão da adubação verde, tá? Ela é muito importante, adubação verde, rotação de cultura. E o ciclo da água, todas aquelas questões da utilização da água são tão importantes quanto entender o ciclo da água, e as questões também do ciclo do carbono, cuidado no ciclo do carbono, com as interferências do ciclo do carbono, né? Então, principalmente a questão da combustão e da produção de proteína animal, né? Por conta da produção de metano. Acho que são pontos-chave aí. Acho que aqui já falei isso aqui para vocês. Pessoal, eu ia não, né? Eu deixei uma aula engatilhada aqui. É até que horas, o Cauã, nossa aula? É até 8h30, né? Isso. Então dá tempo. Vamos continuar, então. Eu estava achando que eu olhei aqui, não sei porque eu achei que era 8h15. Pessoal, vamos começar então a falar sobre a poluição. A gente vai ver que existem vários assuntos aí que são em comum, tá? Com os ciclos biogeoquímicos lá, até mesmo com cadeia alimentar. E aí, quando chegar neles, eu vou falar, gente, isso aqui a gente já conversou, vou pular, tá?
mas porque são assuntos mesmos que se conversam muito. Então, primeiro, né, o que é uma poluição? A poluição, gente, vai ser uma alteração do ambiente por transferência de substâncias, tá? Então, essa poluição, ela pode ser do solo, ela pode ser uma substância da água, uma poluição da água, ela pode ser uma poluição do ar, sonora, visual, química, enfim, são vários tipos de poluição aí. Sempre que eu altero o ambiente, né, e perturba esse ambiente, porque eu transferi alguma substância, um som, alguma coisa, eu estou falando de uma poluição. Então, por exemplo, final do ano, Réveillon, quando solta aqueles fogos, né? E aí a gente tem, por exemplo, algumas aves, não sei se vocês sabiam, mas algumas aves chegam a morrer de infarto, né, por conta daquele barulho, porque aquilo para elas é muito assustador, né, gente? Na natureza não existe aquilo. Isso é um tipo de poluição, né? Uma poluição sonora, visual também, para aqueles organismos que vivem ali. Então, sempre que eu perturbo o ambiente, de forma que aquele ambiente perde as suas características originais e não consegue mais retornar por algum motivo. Então, primeira poluição que a gente vai falar aí, poluição atmosférica. Vamos lá, que tem várias aí para a gente conversar. São vários os poluentes atmosféricos possíveis, tá, gente? Os principais estão aqui. Tomem cuidado com alguns aqui, ó. Monóxido de carbono costuma aparecer bastante, tá? Presente bastante em grandes cidades, principalmente porque tem muito carro, né? Esses carros muitas vezes não estão regulados e acabam eliminando o monóxido de carbono, é um gás muito perigoso. O dióxido de enxofre, também muito importante. O ozônio, também muito importante. Muito embora a gente ouça falar bastante do ozônio por conta da camada de ozônio, o ozônio ele é importante lá na camada de ozônio, tá, gente? Se ele está aqui no ar que a gente respira, ele é um gás que, dependendo da concentração, pode ser tóxico. Então, ele também não é um gás muito legal da gente ter por aqui, não, tá bom? Vamos ver cada tipo de poluição aí. Efeito estufa e aquecimento global. Acabamos de falar, não vou nem entrar nesse aqui de novo. Vamos passar. Já falando. A próxima aí, gente, é a inversão térmica. A inversão térmica, ela é bastante comum em cidades grandes que tem aí dias de climas mais frios, tá? Então, é muito comum em São Paulo, por exemplo. E o que vai acontecer? Não sei se vocês já tiveram essa visão aqui. Às vezes você olha para a cidade, tem uma nuvem de sujeira, assim, né? Você fala, meu Deus, o que é isso? Né? O que está acontecendo? É um esqueminha de inversão térmica. Olha o que vai acontecer ali. Ó, aqui desse lado, eu tenho o fluxo normal de ar que acontece na atmosfera de uma cidade, tá? E aqui eu tenho um esquema de inversão térmica. O que vai acontecer, pessoal? Normalmente, eu tenho que o ar bem da superfície aqui, ó, bem da onde está mais rente aqui, né? As edificações, é um ar mais quente, e o ar mais quente tende a subir, vai ficando mais frio e cada vez mais frio. E conforme esse ar vai subindo e vai ficando mais, né? Conforme ele vai subindo, ele acaba carregando com ele os poluentes e leva esses poluentes para camadas mais superiores da atmosfera. O que vai acontecer na inversão térmica, gente? Normalmente, a inversão térmica ela vai acontecer mais no finalzinho da tarde, quando o sol ele vai se pondo e essa superfície aqui, ó, ela resfria de uma vez. E quando ela resfria de uma vez, fica um bolsão de ar quente aqui, ó, entre a camada superior e a inferior de ar frio. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O ar frio, ele é mais denso que o ar quente, então ele não consegue subir. E aí, essas partículas aqui, ó, elas ficam retidas nesse ambiente aqui, tá? Então, qual que é o grande problema da inversão térmica? A inversão térmica, ela pode acontecer até em ambientes naturais, tá?
Mas quando eu falo da inversão térmica ocorrendo em grandes cidades, que eu tenho uma eliminação de poluentes muito grande na atmosfera, é muito preocupante, pois aqueles poluentes ficam presos ali, eles não são carregados, tá? E aí essa inversão térmica, gente, pode levar até a morte, tá? Dependendo de como ela acontece, se for numa região muito poluída, ela pode levar à morte de seres humanos, animais e assim por diante. Mas ainda assim, quando não leva à morte, leva a um monte de problema respiratório, né? Quem mora em cidade grande já costuma ter mais problema respiratório. Um dos motivos, né, não é só essa concentração de poluentes maior que acontece nesses ambientes, mas que também pode acontecer a tal da inversão térmica em algumas ocasiões. A chuva ácida, pessoal, a chuva ácida, ela vai acontecer também, né, em associação com vapor de água e alguns poluentes, principalmente poluentes resultantes da combustão, né, então atividades de veículos, de indústrias, né, principalmente veículos e indústrias com chaminés mal reguladas aí. Hoje a gente tem filtros, né, que podem ser usados e tudo mais, já tem tecnologia para isso. Porém, né, se não está tudo de acordo ali, tudo reguladinho, pode acontecer a produção de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. O que vai acontecer, pessoal? Esses compostos aqui, quando eles entram em contato, desculpa, com o vapor d'água, né, ou ainda, né, com o peróxido de hidrogênio, pode acontecer a formação em suspensão ali, né, nesse vapor d'água, de ácido nítrico e de ácido sulfúrico. E aí, esses ácidos, gente, olha o que eles vão fazer com o ambiente, olha. Eles podem queimar todos os seres vivos que estão ali, né? Então, aqui você tem uma vegetação que foi toda queimada por uma chuva ácida. Aqui uma estátua, ó, uma questão de 60 anos, ela foi desgastada por recorrentes chuvas ácidas, né? Aqui uma mortalidade de peixes, resultado de chuvas ácidas também, né? Alguns organismos, como por exemplo anfíbios, né? Sapos, rãs, pererecas, têm a pele mais sensível, então podem sofrer aí a ação dessas chuvas ácidas também. E aí a gente tem um problema, né? Em toda a cadeia alimentar. E o tal do buraco na camada de ozônio. Gente, a camada de ozônio, como eu disse para vocês, ela é super mega importante, por quê? Ela fica lá, né, numa camada bem alta da atmosfera terrestre, e ela é muito importante porque ela vai absorver cerca de 95% dos raios, 95% dos raios ultravioletas, tá? E aí, pessoal, acontece que a nossa camada de ozônio ela está ficando com um buraco, né? Por quê? Porque a gente, isso não é da época de vocês, mas é da época que eu estava na escola, né? Tinha a produção desse gás aqui chamado CFC, que é o clorofluorcarbono. Esse clorofluorcarbono, gente, é um gás que era muito presente em aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, era presente até em aerosol, sabe, de desodorante, era muito presente. E esse CFC, quando ele era eliminado na atmosfera, ele reagia com o ozônio, porque percebe que o ozônio é o O3, ó, tá vendo? Quando esse CFC reage com o ozônio, ele transforma o O3 em O2, que é o oxigênio que a gente respira, né? E aí ele acaba com esse ozônio aqui. Bom, com o passar do tempo, o que foi feito? Esse CFC, que é o clorofluorcarbono, ele foi sendo substituído pelo HCFC, que é o hidroclorofluorcarbono, tá? Hoje a gente não tem mais, assim, um problema tão grande, assim, de produção de clorofluorcarbono como a gente tinha antigamente, tá? O buraco da camada de ozônio começou a desacelerar, tá? Mas ainda é uma questão que precisa tomar cuidado com ela, né? Olha só, para vocês terem uma ideia aqui, em 1979 e em 2009,
Olha aqui o tal do buraco na camada de ozônio, é esse que está em azulzinho aqui, e aqui como estava em 2009, já estava bem maior, tá bom? Lembrando, gente, que o ozônio, ele é importante lá na atmosfera, tá? Não aqui na superfície, onde a gente respira esse ar. Da água, vamos lá. Poluição da água, gente, pode ser química, tá? Quando eu despejo alguma substância química ali, então, por exemplo, fósforo, né, que a gente acabou de falar. Pode ser física, né? Então, como assim uma poluição física da água? Então, por exemplo, eu tenho uma indústria aqui e eu preciso de água para resfriar um motor aqui da minha indústria, tá? Então, eu vou ali no rio e pego a minha água a 15 graus e devolvo a minha água a 40. Pode? Ah, não pode, né? Eu tenho que resfriar essa água antes de devolver, porque essa água está poluída. Por mais que seja só uma questão de temperatura, aqueles organismos daquele rio, eles estão adaptados a uma temperatura de 15, não de 40. Então, a minha poluição pode ser física também nesse sentido, tá? E ainda a poluição biológica, né? Quando eu tenho micro-organismos ou até organismos envolvidos ali, né? Esgoto e tudo mais. Em grande parte das vezes, pessoal, um curso d'água ele vai ser poluído por mais de um tipo de poluição ao mesmo tempo, tá? Então, vai ser uma poluição física junto com a biológica, química com a física, enfim. Da eutrofização a gente já falou aula passada, não vou repetir. Quem não lembra, não viu a eutrofização, volta lá na aula passada, porque ela é bem importante. O desastre de Mariana, né? O desastre de Mariana, gente, para quem não lembra, foi o rompimento lá da barragem de Mariana, né? Só para vocês terem ideia aqui, a gente tem aqui, né? Ó, esse aqui é o curso do rio, ó, que é o Rio Doce, onde eu estou passando a ponta da seta aqui agora, ó. Esse aqui é o curso do rio, ó. Tá vendo? Essa finurinha aqui. E tudo isso aqui é o barro que alcançou, olha como extravasou para fora do rio, né? O barro da barragem de rejeitos lá do desastre de Mariana. Eu acho que o próximo slide aqui ele é um mapa, é mesmo. Ó, a gente vai se localizar aqui agora. Aqui eu tenho o estado do Espírito Santo, ó. E aqui a gente tem Minas Gerais. Gente, quando eu falo de desastre de Mariana, extravasem isso para todas as questões de mineração que a gente tem tendo, tá? A gente teve agora o de Brumadinho também, né? Uma outra questão aí bem importante. A gente tem uma questão de ingerência brasileira dessas questões de mineração muito importante e que a gente vai precisar rever enquanto sociedade. Bom, o que aconteceu aí no desastre de Mariana? Mariana é uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, é uma cidade de mineração. Acontece que tinha uma barragem de rejeitos aqui de mineração, essa barragem se rompeu, e quando ela se rompeu, ela derrubou todos os rejeitos dela dentro desse rio aqui, que é o Rio Doce. Tá? O Rio Doce, gente, morreu. Está se recuperando de alguma maneira, mas vocês vão ver algumas imagens aí, realmente o que aconteceu foi extremamente triste, né? E aí, pessoal, todo esse desastre, ele se arrastou do interior de Minas Gerais até a cidade de Linhares, lá no Espírito Santo. Olha aí, gente, quando os rejeitos chegaram no mar, eu não sei se vocês lembram, eu acho que vocês eram bem jovenzinhos quando aconteceu isso, né? Tem acho que uns 5 anos, mais ou menos, não, uns 6 anos, não sei se vocês se lembram desse episódio. Bom, o que aconteceu, gente? Deixa eu passar aqui só para eu ver um negócio. Essa barragem de rejeitos da mineração, quando ela atingir o rio, o que vai acontecer? Os rejeitos de mineração, eles vão ter partículas muito, muito, muito fininhas ali. E aí, a primeira coisa que vai acontecer é uma poluição da água, que é uma poluição física e química, né? Física pela temperatura, química por elementos ali, metais pesados, do rejeito da mineração, que não eram para estar ali,
física ainda, porque essas partículas que são extremamente fininhas, elas ficam suspensas na água. Sabe aquela água barrenta, que nunca, parece que a água nunca fica limpa? É por conta dessas partículas, que são extremamente fininhas. E isso, gente, para os organismos que vivem ali no ambiente do rio, é extremamente prejudicial, porque essas partículas, esses organismos normalmente respiram por brânquias, né, a maioria deles, e essas partículas, elas ficam presas nas brânquias desses organismos, então, peixes, crustáceos, né, e quando ficam presas ali, não deixam esses organismos fazerem trocas gasosas, e aí esses organismos morrem asfixiados, tá? Para além disso, a morte de pessoas, né, não preciso nem dizer, foi um desastre total, né? O próprio assoreamento do rio, porque você está colocando um monte de terra ali dentro do rio, e a morte da fauna e da flora, né, gente? Você tem uma questão aí de que quando você joga esse barro, que é extremamente fininho, você tem esse tipo de poluição que sufoca os organismos que fazem troca gasosa ali, mas é um ambiente em que o sol não penetra mais, então é um ambiente que não vai haver fotossíntese, se não tem fotossíntese, não tem produtor, se não tem produtor, não tem consumidor primário, nem secundário, nem terciário. E ainda se tivesse, você ainda assim teria um ambiente contaminado por metais pesados, né? E era um ambiente que servia para a produção de renda para muitas famílias, né? Famílias que pescam, por exemplo, e que agora não tem mais esse ambiente aí para subsistir, né? Que serve como forma de subsistir. Algumas imagens aí, não sei se vocês lembram disso. Olha só o tanto que o barro subiu aqui, gente, ó. Aqui a gente tem, depois que o barro passou, né, já tava mais alto esse rio, mas o tanto que o barro subiu aqui, ó. É um rio, gente, que algumas centenas de anos não serão suficientes para que ele possa se recuperar, né? Os peixes aí morrendo todos asfixiados, ó. As aves que dependiam da cadeia alimentar desse rio também acabaram morrendo, né? Enfim. Mineração, gente, tomem cuidado com esse assunto da mineração aí, porque é um assunto que costuma ser bastante recorrente e a gente sempre está tendo algum acidente de mineração, né? Então, é um assunto importante para vocês prestarem atenção aí, até porque envolve algumas questões sociais também, né? Então, um assunto bem, bem importante. Próximo tipo de poluição de água, gente, é o derramamento de petróleo. Então, o derramamento de petróleo ele vai acontecer muito em regiões de mar, né, principalmente de mar aberto, e existem alguns problemas e algumas soluções com relação a isso. Vamos falar primeiro dos problemas, e depois a gente fala do que a gente pode fazer, tá? Primeiro problema do derramamento de petróleo, gente, é que ele impede, porque como o petróleo ele é gorduroso, ele flutua, e ele é aquela mancha escura, né? Então, ele impede que a luz solar entre ali. E aí, se ele impede a luz solar de entrar naquele ambiente aquático, acaba com toda a cadeia alimentar, né? Ainda a intoxicação. Alguns animais morrem intoxicados pela própria ação do petróleo, tá? Que é tóxico. Ainda prejudica a termorregulação dos animais. Então, animais como, por exemplo, aves, alguns mamíferos marinhos, quando eles entram em contato com esse óleo, né, esse óleo não deixa eles regular mais a temperatura do corpo. Vocês já devem ter visto, né, quando tem derramamento de petróleo, às vezes eles vão lá e resgatam alguma ave, dão banho na ave, até tirar aquela coisa escura da ave, né, para ela conseguir sobreviver. Com pinguim acontece isso também, que também é uma ave, né? Por quê, gente? Porque a cobertura do corpo dos seres vivos, principalmente quando a gente fala de mamífero e aves, é muito responsável pela manutenção da temperatura desses seres vivos. E o petróleo, quando ele entra em contato com essa superfície, se vocês verem como fica a pena, deixa eu ver se eu coloquei uma foto. Ah, não coloquei. A pena das aves fica toda assim, gruminhadinha, né? Elas não conseguem mais termorregular, tá? E aí elas podem morrer ou por superaquecimento ou por hiperresfriamento, né? Morrem congeladas.
afogamento das aves, então quando as aves ficam com aquelas peninhas todas assim, né, elas não conseguem mais voar, acabam se afogando. Desaparecimento de áreas de procriação, então quando esse petróleo ele chega em regiões de manguezais, de recifes de coral, é um desastre total, né? Porque a gente está falando de áreas de procriação ali, de berçários, e aí quando os organismos não conseguem se procriar, né, naquele ambiente ali que seria um santuário, aí de novo você acaba com toda a cadeia alimentar. E ainda asfixia de peixes. Lembra que eu falei lá do desastre de Mariana, que aquele pozinho entra nas brânquias dos peixes e os peixes morrem asfixiados? Com o petróleo acontece a mesma coisa. Então, o peixe está na água, está nadando, mas as guelras dele aqui, ó, as brânquias dele, estão cheias de petróleo. E esse petróleo não deixa ele fazer troca gasosa e ele acaba morrendo asfixiado. Para isso, a gente tem algumas soluções, né? Algumas coisas que podem ser feitas. A primeira coisa é a barreira física. Vocês já devem ter visto, né? Eles colocam, parece um cordão com algumas boias assim, e vão cercando o petróleo. Aquilo ali é uma barreira física. Normalmente, essa barreira física, ela vai ser utilizada junto com uma bomba. Então, eles colocam a barreira física em volta da mancha de petróleo e colocam uma bomba ali para ir succionando, né, para ir sugando essa mancha de petróleo, tá? Existem ainda detergentes que são utilizados nesses ambientes, muito embora, gente, só é efetivo quando você tem uma mancha muito pequena de petróleo, quando você tem algo maior, realmente não é muito efetivo, não, tá? Então, você vai derramar detergente ali para tentar dispersar aquele petróleo. E ainda existem bactérias que conseguem decompor o petróleo, né? E aí a gente chama essa estratégia de biorremediação, tá? Mas é uma estratégia extremamente cara, lenta e também para pequenas áreas. Acredito que de petróleo é isso. E aí eu não vou continuar porque falta 1 minuto para ela terminar, né? Gente, sobre poluição aquática, dúvidas? Aquática e atmosférica? Não? Então, vou encerrar a biologia por aqui e vou mandar lá no grupo para vocês os slides e uma lista de exercícios só com exercícios do Enem sobre ciclos biogeoquímicos. Façam a lista, tá? Eu mando para vocês lá no grupo. Vocês vão ver que vários assuntos que a gente abordou vão estar lá, e aí são importantes para que vocês consigam fixar o conteúdo e até mesmo para conseguirem irem se familiarizando, né? De como cai, como não cai, tá bom? Então, pessoal, da minha parte hoje é isso. Muito obrigada e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.